Sejam bem-vindos ao curso Investir Consultoria. Este é o Level 1, aula 1. Nós vamos tratar aqui de terminologias do mercado. As terminologias ou termos ou palavras que os investidores se interagem e comunicam entre si através do nicho de mercado Forex. A primeira terminologia é a cotização. Para entender o que é cotização, faz-se necessário entender o que é um par de moeda, o que é um par de divisas, ou par, também chamado assim. Par de moeda, ou par de divisas, ou par, é a interação de duas moedas, havendo assim uma taxa de câmbio. Por exemplo, a interação entre o par euro-dólar é expressada uma determinada taxa de câmbio. Cotização é o preço de mercado em relação à taxa de câmbio, priorizando a moeda cotizada do par de divisas. O que significa isso? O par de divisas euro-dólar, por exemplo, a moeda cotizada em questão é o euro. Já no par dólar e ien, a moeda cotizada em questão é o dólar. Sempre a primeira moeda do par é a moeda cotizada. Sempre que existir um par de moeda, a primeira moeda mencionada pelo par é a moeda cotizada. Bem, para se haver uma cotização, a maioria das moedas é cotizada pela fração de 1 para 10 mil, ou seja, existem 4 casas após a vírgula. Já para algumas outras moedas, que são compostas pelo ien, no caso, alguns pares de moedas que são compostos pelo ien, a cotização é de 1 para 100, ou seja, há 2 casas após a vírgula. Nós podemos notar aqui no exemplo abaixo o par euro-dólar, onde a cotização é de 1 para 10 mil e a moeda possui 4 casas após a vírgula. Nós podemos ver aqui 1,3494 representando 4 casas após a vírgula. 1, 2, 3, 4. Ou seja, como o euro é a moeda cotizada, 1 euro equivale a 1,3494 dólares. Já para o par de moeda dólar e ien, nós podemos notar que a moeda cotizada é o dólar, ou seja, 1 dólar equivale a 100,16 ienes. Sell e buy, venda e compra, ou preço de venda e preço de compra. Eu peguei como exemplo o par euro-dólar, mas podia ser qualquer outro par. O par euro-dólar, vocês podem notar que à frente dele existem 2 números. O primeiro número, 1,34941, representa o preço de venda, o sell, a venda. Já o segundo número, 1,34976, representa o preço de compra, o buy, a compra. Nós podemos notar aqui neste exemplo em questão, onde o par euro-dólar é vendido a 1,3494. Ou seja, se você quer vender o par euro-dólar, 1 euro representa 1,3494 dólares para venda. Já para compra, 1 euro representa 1,3497 dólares para compra. Já para o par de moeda dólar e ien, a venda é de 100,16, correspondendo a 1 dólar. 100,16 ienes, correspondendo a 1 dólar para venda do par de divisas dólar e ien.
Já para o par de divisas dólar e ien, se for para compra, $1 corresponde a 100,20 ienes. Pips ou points, ou também denominado de pontos. Os pips são as menores unidades de medida de um ativo. Se o par de moeda em questão for cotizado de 1 para 10.000, ele vai representar 4 casas após a vírgula, dando assim um pip de 0,0001. Ou seja, se o mercado se encontra em 0,001 e for para 0,002, corresponde que o mercado subiu um pip. Já para os pares de divisas cotizados de 1 para 100, correspondem a 2 casas decimais após a vírgula, representando assim 0,01 cada pip. Ou seja, um pip equivale a 0,01. Nós podemos ver este exemplo no par euro-dólar. Se eu quero vender o par euro-dólar, o mercado atual está a 1,3494. Se ele for para 1,3493, corresponde que houve uma queda de 1 pip no par euro-dólar. E da mesma forma para compra. Se eu quero comprar o par euro-dólar, ele se encontra no mercado atual a 1,3497, porém, se há um crescimento de 1 pip, ele vai para 1,3498. E da mesma forma com o par de moeda dólar e ien. Se eu quero vender no mercado, o par dólar e ien se encontra a 100,16. Se cai um pip, ele passa a ser 100,15. Se sobe um pip, ele passa a ser 100,17. Já para compra, se o mercado subir um pip, ele passa a ser 100,21. Já se o mercado cai um pip, ele passa a ser 100,19. Um determinado investidor decidiu realizar a compra do euro-dólar. O preço de compra do euro-dólar no momento estava a 1,5016. Ele comprou o euro-dólar a 1,5016. Passado determinado momento, o mercado se encontrava a um preço de 1,5037 e ele decidiu fechar a posição e fez a venda do par euro-dólar. A diferença entre o preço de entrada do investimento, que foi o preço de compra, e o preço de saída do investimento, que foi o preço de venda, é exatamente a quantidade de pips, de lucros que o investidor ganhou pela compra, pelo investimento que ele fez, ou seja, teve um lucro de 21 pips. Se nós formos analisar este crescimento dado a uma demanda de lotes, nós temos que os lotes correspondem a 3 camadas distintas. Existe o lote micro, o lote mini e o lote standard. O lote micro é representado pelo volume de 0,01. Ou seja, sempre que você escutar alguém falando que fez um investimento de um volume de 0,01, significa que ele fez uma entrada de lote micro. Já no lote mini é 0,10. No lote standard, 1,00. Um lote micro possui 1.000 unidades da moeda cotizada. Ou seja, a pessoa que compra um lote micro ou vende um lote micro, ela adquire 1.000 unidades da moeda cotizada do par de divisas em questão. Já para um lote mini,
é necessário 10.000 unidades da moeda cotizada. E no lote standard, 100.000 unidades da moeda cotizada. Lembrando que no lote micro, cada PIP representa 10 centavos de dólar, se sua conta for em dólar. Se sua conta for em euro, é 10 centavos de euro. Bem, no lote mini, um PIP representa 1 dólar. E no lote standard, um PIP representa 10 dólares. Se nós formos tomar o exemplo anterior em questão, onde o investidor teve um ganho de 21 PIPs, e se este investidor tivesse investido um lote micro, ele teria um lucro de 2 dólares e 10 centavos. Já se tivesse investido através de lote mini, ele teria um lucro de 21 dólares. Já no lote standard, ele teria um lucro de 210 dólares. Spread. Spread é a diferença entre o preço de venda e o preço de compra. O preço de venda do par euro-dólar, que eu tomei como exemplo, é de 1,5034 e o preço de compra 1,5037. A diferença do preço de venda e do preço de compra nos dá o spread de 3 pips, representando assim 3 pips de lucro. No caso, a corretora atua recebendo comissões através de cada investimento que nós fazemos, ou seja, a corretora ela é paga através do spread. Essa diferenciação do preço de venda e do preço de compra. Neste caso em questão, a comissão da corretora seria de 3 pips, ou seja, se você fez uma aplicação de compra ou de venda no par euro-dólar a este preço, você estaria pagando 3 pips. No lote micro, daria um total de 30 centavos de dólar. No lote mini, daria 3 dólares de comissão. Já no lote standard, daria 30 dólares de comissão à corretora. Bem, margem são os valores dos fundos para abrir ou manter a posição. E ela é sempre expressada através de uma porcentagem. A maioria das corretoras trabalham com a margem estimada de 0,5%. Se o investidor faz um lote standard, significa que ele precisa de 100.000 unidades da moeda cotizada vezes a margem de 0,5 é igual a um total de 500 dólares se sua conta for em dólar. Ou seja, para você fazer um investimento através de lote standard, é necessário 500 dólares na sua conta. Já para um lote mini, é necessário 10.000 unidades da moeda cotizada vezes a margem, que daria um total de 50 dólares na sua conta. Você tendo 50 dólares, você já pode fazer um lote mini. Se você for fazer um lote micro, é necessário 1.000 unidades da moeda cotizada, vezes a margem de 5%, daria 5 dólares. Ou seja, para fazer um investimento de lote micro, é necessário possuir na sua conta apenas 5 dólares. Por que existe essa diferenciação? A corretora, quando você faz um lote micro, você pode notar que a diferença entre 1.000 e 5 fica faltando 995 dólares. Ou seja, a corretora entra com a contraparte de 995 dólares e você entra apenas com a margem de 5 dólares. E o mesmo equivale para o lote mini e para o lote standard. Alavancagem. A alavancagem é uma questão bastante delicada. Se o investidor decide operar com alavancagem, significa que ele está
permitindo um aumento do risco, porque na alavancagem há uma proporção direta em relação ao risco e retorno. Há um maior retorno, porém há um maior risco envolvido na operação. Geralmente é recomendado uma alavancagem de 200 para 1 para a sua conta, não para fazer operação, porque se você for fazer uma operação de 200 para 1, seu risco é muito alto. Eu não recomendo alavancagem. Alavancagem de 200 para 1 significa que se uma pessoa tem um fundo, ou seja, se ela tem na sua conta $1.000, ela pode fazer 200 mil em uma operação que vai ser permitido pela corretora através da alavancagem. A corretora entra com essa contraparte em questão. Bem, tipos de ordens. Existem 2 tipos de ordem. É a ordem a mercado e a ordem a preço futuro. Eu vou estar mostrando isso através da plataforma MetaTrader. Eu utilizo a corretora FX Pro. Vocês podem notar que eu utilizo algumas artimanhas para poder estar operando e quero passar todas elas a vocês que estão aqui presentes no curso. Então vamos falar da ordem a mercado. A ordem a mercado funciona da seguinte forma. O preço de venda atual é de 1,3783 para o par euro-dólar. Já para a compra é 1,3784. Ou seja, se eu entrar vendido no par euro-dólar, significa que eu estou entrando num preço de 1,3782. Eu estou fazendo a ordem a mercado, eu estou pegando o preço atual do mercado. Já para a ordem a preço futuro, é quando você vai colocar uma ordem a um preço que o mercado ainda não atingiu no momento. Por exemplo, o mercado se encontra a um preço de venda de 37,82,4, que é o preço que está aqui. Nós digitamos nova ordem, escolhemos o volume em questão, que no caso aqui é um lote mini, e nós colocamos o valor para a ordem pendente. Se eu estivesse executando em tipo execução instantânea, eu iria entrar a preço de mercado e podia estar escolhendo venda ou compra. Como é ordem a futuro, ordem pendente, vou escolher vender ao preço futuro e eu escolho um preço de 1,35. Eu posso selecionar o meu total de perda, ou seja, está controlando o meu risco, que é o caso do stop loss. O stop loss ele serve para estar limitando o seu prejuízo. Se o mercado for contra a sua operação, você vai estar limitando o seu prejuízo e fechando a operação ao chegar no seu stop loss. Ou seja, vamos colocar aqui um stop loss de 1,36 e vamos limitar o nosso target, que é o nosso lucro máximo, que é o total que nós queremos atingir de lucro, 1,34, e colocamos essa ordem a preço futuro. A ordem foi aceita e vocês podem notar que o mercado ele se encontra a 1,37. Quando o mercado atingir 1,35, a minha ordem é disparada. Ou seja, eu só entro no mercado
se o mercado atingir 1,35. Quando o mercado atingir 1,35 e eu entrar no mercado, esse mercado vai tender a um movimento de queda ou um movimento de ascendência. Vamos supor que ele teve um movimento de ascendência, houve um crescimento em relação ao preço do ativo quando ele se encontrava a 1,35 após ter aberto a minha ordem. Ou seja, se ele atingir 1,36, vai atingir o meu stop e eu vou estar perdendo um valor de 100 pips no mercado, mas vou estar limitando a minha perda caso o mercado tenda a continuar crescendo e crescendo gradativamente e eu tivesse sem stop. Mas se o mercado atingir o preço de 1,35, abriu o meu investimento e ele tender a uma queda, significa que quando ele chegar a 1,34, a minha operação vai fechar em um lucro de 100 pips, ou seja, eu vou ter um lucro de 100 pips. Eu não vou deixar essa operação aberta, isso é só por questão de explicação. Estou removendo a ordem. A ordem foi removida. Vamos continuar a nossa videoaula. E nos exercícios nós vamos poder ver a operação em si. Aqui está o stop loss e o target. O stop loss é o que eu falei, que é o limite de perda, e o target é o limite de ganho. Tipos de gráficos. Existem 3 tipos de gráficos no mercado: o gráfico de linha, o gráfico de barra e o gráfico de candlesticks. Os gráficos de candlesticks também são chamados de gráficos de velas, as velas japonesas. Nós podemos ver no mercado, vai ficar mais fácil de estar entendendo. Esse estilo aqui de gráfico é o gráfico de linha. Corresponde apenas a uma linha onde o preço do par de divisas foi passando devido ao tempo. Já o gráfico de barras corresponde a esse tipo gráfico aqui, ou seja, são apenas umas barras, onde você pode notar barras azuis e barras vermelhas, que no meu caso as barras azuis significam barras de compra e as barras vermelhas significam barras de venda. Vocês podem notar que as barras possuem alguns risquinhos aqui, ó. Ou seja, nada mais é do que o preço de abertura e fechamento das barras. Ou seja, a um dado momento, o mercado abriu a este preço. Ao decorrer do tempo, ele atingiu um valor máximo, houve uma queda, teve um valor mínimo e voltou para este ponto, havendo um fechamento desta barra neste ponto. E o mesmo equivale para uma barra de compra. Uma barra de compra à abertura do mercado, há algumas oscilações, ele teve esse preço mínimo, houve mais oscilações, teve o preço máximo, houve mais oscilações, fechou nesse valor. Ou seja, houve um fechamento neste valor. Bem, os gráficos de candles, ou os gráficos de velas, são da mesma forma que o gráfico de barra. Vocês podem notar que os gráficos de velas, eles possuem apenas a diferença de um corpo em relação ao gráfico de barra. É a mesma coisa de colocar um corpo aqui, ó. Ou seja, há um preço de abertura, o mercado oscila, tem um preço mínimo, há um preço máximo e há um preço de fechamento, formando assim uma vela de compra. E da mesma forma para uma vela de venda, onde há um preço de abertura, há uma oscilação até o ponto máximo, oscilação até o ponto mínimo, uma oscilação até o preço de fechamento, formando assim uma vela de venda. Vamos visualizar um gráfico de velas
no mercado. Este é um gráfico de velas. Vocês podem notar que aqui tem uma vela de compra e aqui tem uma vela de venda. Aqui foi o preço de abertura da vela de compra. Houve a oscilação, teve o preço mínimo. Houve oscilação, teve o preço máximo. Houve oscilação, preço de fechamento e partiu para a próxima vela. Preço de abertura, preço mínimo, preço máximo, preço de fechamento, partindo para a próxima vela. E da mesma forma para as velas de venda. Houve um preço de abertura, que foi o mesmo preço máximo, ou seja, não houve oscilação superior em relação ao preço de abertura, não havendo um risquinho acima. Então, houve uma oscilação para baixo, houve o preço mínimo, o preço de fechamento, e partiu para a próxima vela. Bem, o que delimita as velas? Como elas são formadas? O que delimita as velas são os time frames, os períodos, ou seja, os tempos gráficos em questão. Cada ativo, cada par de moeda, cada par possui um período distinto, ou seja, você pode analisar o mesmo par em vários períodos diferentes e esses são os que estão listados aqui. Vamos ver isso na plataforma. Na primeira aqui, nós encontramos o gráfico de 1 minuto. No segundo, nós encontramos o gráfico de 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 4 horas, 1 dia, 1 semana e 1 mês. Vocês podem ver que eu estou selecionado no gráfico de 1 dia, ou seja, cada vela demorou 1 dia para acontecer. Se eu estivesse selecionando um gráfico de 1 minuto, por exemplo, cada vela demorou 1 minuto para acontecer. Cada uma dessas velas demorou 1 minuto para acontecer. Teve 1 minuto aqui, formou essa vela. Teve 1 minuto aqui, formou essa. 1 minuto formou essa. No de 5 minutos, a mesma forma. Esta vela aqui demorou 5 minutos para ser formada. Houve o preço de abertura, ela oscilou até o preço máximo, oscilou até o preço mínimo, teve o preço de fechamento, atingindo 5 minutos exatos e partiu para a próxima vela. Bem, pessoal, este foi mais uma videoaula do curso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir. Inscrevam-se no nosso canal e não deixem de assistir a próxima videoaula. Quem ainda não adquiriu o curso, adquira. E sejam bem-vindos aqueles que adquiriram. Um abraço a todos.